Olá, nesse vídeo nós vamos fazer então uma breve introdução sobre as equações diferenciais ordinárias, o que são equações diferenciais ordinárias e alguns exemplos de aplicações. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, o que que acontece? Nesse curso a gente vai estudar as equações diferenciais ordinárias, que são o quê? São equações, quer dizer, é uma igualdade, né, que envolve uma função de uma variável e as derivadas dessa função. Esse tipo de equação é novo para vocês, porque até agora o tipo de equação que vocês resolvem são as equações que a gente diz que são algébricas. O resultado dessas equações são números reais, né? São problemas estáticos onde o resultado da equação, a incógnita, aquilo que você está procurando, ela não varia em relação ao tempo. Já as nossas equações diferenciais, elas vão ter como incógnita uma função que vai ser, no caso, a resposta, a solução que a gente vai encontrar dessa EDO, e essa solução ela varia com o tempo. É isso que nós temos. Então, são quantidades que variam em relação ao tempo. E aí a gente pode modelar vários problemas com as equações diferenciais ordinárias, né? Fenômenos físicos, químicos, problemas da biologia, economia e tantos outros. A gente pode fazer isso. Só chamar atenção aqui da diferença entre equações diferenciais ordinárias e equações diferenciais parciais. As equações diferenciais ordinárias, como a gente viu aqui, são equações que envolvem a função de uma variável e as derivadas dessa função. A equação diferencial parcial, como o nome está dizendo, ela também vai ser uma equação, só que ela vai envolver a função e as derivadas parciais da função. Então, essa função ela tem mais de uma variável. Essa que é a diferença da equação diferencial ordinária para a equação diferencial parcial. Então, vamos fazer o seguinte aqui, vamos fazer um paralelo com dois problemas. A gente vai pegar um problema que é estático, uma equação algébrica, resolver e ver que essa solução não varia com o tempo, e depois a gente vai pegar um problema de uma equação diferencial ordinária, que tem como solução uma função que varia com o tempo, uma quantidade que varia com o tempo. Então, eu peguei um exemplo aqui. Ó. Vou pegar, eu quero a equação que modela o preço por quilômetro rodado em um táxi, onde a bandeirada custa R$ 5 e a cada quilômetro rodado lhe é cobrado R$ 3. A gente tem que modelar esse problema e ver qual é a função que descreve esse preço, né, em função do quilômetro rodado. Então, o que que a gente pode dizer? Eu vou dizer que P de X é o preço por quilômetro rodado. Preço por quilômetro rodado. E aí, o que que a gente sabe? Esse preço, ele vai ser o quê? Ele vai ser a bandeirada, que no caso é R$ 5, mais o valor cobrado por quilômetro rodado. Então, mais 3 vezes X, que é o quilômetro rodado. Essa função aqui, né, essa equação, melhor dizendo, modela aquele problema do táxi. Supondo que a gente tenha aqui R$ 20 para andar nesse táxi, a gente tem então que 20 é 5 mais 3x, e daqui a gente tira que com esse dinheiro eu consigo andar 5 quilômetros. Tá vendo? Não é uma coisa que varia com o tempo, é um valor estático. Você tem R$ 20, com R$ 20 você consegue rodar 5 quilômetros. Então, uma coisa que não evolui com o tempo, não varia com o tempo. É isso que nós temos então. Agora, vamos pegar um problema que não é estático. Então, eu vou pegar um problema de crescimento populacional. Então, um modelo bem simples de crescimento populacional, a gente chama de crescimento populacional de Malthus. Nesse caso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar P de T como sendo a população, uma determinada população, no tempo T. E T, no caso aqui, é o tempo, que é a variável livre. E aí a gente vai fazer o seguinte,
Não é natural a gente pensar que a taxa de variação da população é proporcional à população presente? E quando a gente fala em taxa de variação, a gente lembra logo de derivada, né? Taxa de variação de uma grandeza em relação a outra é a derivada. Então, nós podemos dizer que a taxa de variação de uma determinada população é proporcional à população presente. Esse K é a constante de proporcionalidade. Então, nós temos aqui, ó, essa daqui é a constante de proporcionalidade. Essa constante, ela pode ser positiva ou negativa. Vamos chamar esse K da diferença da taxa de natalidade, que eu vou chamar de Kn, pela taxa de mortalidade, que eu vou chamar de Km. O que a gente tem aqui? Se o K for positivo, significa que a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade. E se o K for negativo, é o contrário, né? A taxa de mortalidade é maior que a taxa de natalidade. Então, vai ficar aqui, Kn é menor do que Km. Essa é a nossa constante de proporcionalidade. Bom, essa igualdade que nós temos aqui é o que a gente chama de uma EDO. A nossa incógnita aqui é a P de T. Eu quero saber quem é a população à medida que o tempo passa, ao longo do tempo. Então, a solução ela varia com o tempo. A gente pode escrever essa EDO da seguinte forma: P' de T menos K P de T igual a zero. E a gente diz que isso aqui é uma EDO, no caso aqui com a função incógnita P de T, é o que eu estou procurando, a população, T é a variável livre, K essa é a constante de proporcionalidade. Bom, tem umas técnicas para se resolver isso daqui, a gente vai aprender nos vídeos seguintes, mas aqui, olha, só de pensar um pouquinho, a gente consegue resolver esse problema, porque é um problema muito simplificado. Se eu pegar P' de t igual a K de t, o que eu tenho que pensar aqui? Qual é a função cuja derivada dela dá ela mesma vezes uma constante? Se a gente pegar o k igual a 1, olha, não resta dúvida, né? Qual é a função que a derivada dela é ela mesma? A gente logo pensa na função exponencial. Então, eu posso dizer que P de t aqui, que é a nossa solução, é C elevado a kt. Se a gente derivar essa P de t, substituir aqui e substituir a P de t aqui, a igualdade se verifica. Então, é uma solução. K é dado do problema, é a constante de proporcionalidade, e esse C é a quantidade no tempo t igual a zero. Então, o C é a quantidade no tempo inicial. Olha, quando t for zero, a gente tem P de zero é igual a E elevado a zero, que é 1, então isso vai dar C. Então, C é a quantidade no tempo t igual a zero, que eu vou chamar aqui de um P0, de população inicial. Então, perceberam a diferença de um problema que é estático para um problema que a solução varia com o tempo? A gente pode interpretar essa solução também, né? Porque esse K ele pode ser positivo ou negativo e a solução é exponencial. Então, o que a gente pode tirar daqui? Olha, se a gente for fazer graficamente o que isso representa, nós temos, vou fazer aqui um para o K positivo e um para o K negativo. Então, vamos fazer 2. Eu vou pegar aqui, então,
Vou escrever aqui, ó, vou tomar o K positivo e aqui eu vou pegar o K negativo. Aqui nós temos o eixo T, e aqui seria P de T, né, a população ao longo do tempo. Aqui também T, P de T. E aí, se o K for positivo, essa função aqui é a função exponencial crescente. E quando o T for zero, ela começa no P0. Então, vamos colocar um P0 aqui, que é a população inicial. E aí, o gráfico é da função exponencial passando aqui no P0, crescendo ilimitadamente. Essa população está crescendo de forma descontrolada, porque, como eu disse, é um modelo muito simples. Então, vamos fazer aqui. Nós temos crescimento exponencial. Se o K for negativo, é a mesma coisa, só que agora é uma função decrescente. Então, vai ser a função exponencial, só que tendendo a zero. Então, do mesmo jeito, a gente vai pegar a P0, está mais ou menos aqui. Eu tenho P0, e aí eu tenho a função exponencial, só que decrescente. O nosso gráfico vai ter esse comportamento aqui. Então, nós temos os casos extremos aqui. Ou a população cresce limitadamente, ou ela está tendendo a zero, né? Uma população que está aqui perto da extinção. Vamos fazer mais um. Esse foi um problema de crescimento populacional. Vamos fazer um agora de física. Então, eu vou pegar aqui. Exemplo 2. Eu vou pegar uma bolinha. Vamos supor que a gente tem aqui uma bolinha. E ela está caindo aí de uma determinada altura. Vamos modelar esse problema. Então, é um problema físico. O que a gente tem aqui com relação às forças, né? A gente tem aqui a força peso. Então, nós podemos escrever aqui, olha, a força peso, que é M vezes G, tá? Essa bolinha aqui é uma bolinha de uma massa M. E nós temos a resistência do ar. Eu botei esse sentido para o eixo Y, tá, gente? Esse sentido como sendo sentido positivo. E aqui nós temos a resistência do ar. Então, vou colocar aqui uma... a gente sabe que a resistência do ar é proporcional à velocidade, né? Então, eu chamei aqui de um gama V. São essas duas forças que nós temos somente, né? Força peso e a força de resistência do ar. Y de T vai ser a posição da minha partícula. Então, eu tenho a posição da partícula ao longo do tempo. Essa daqui é a posição da partícula. Ela está mudando à medida que o tempo passa. Então, posição da partícula em relação ao tempo. Pela segunda lei de Newton, nós sabemos que a força resultante é a massa vezes a aceleração. A força resultante aqui no caso do nosso probleminha, eu estou considerando esse sentido aqui como sendo sentido positivo, então vai ser m vezes g menos gama v, que é a força de resistência do ar aqui, né? Está no outro sentido. Ok. A velocidade, a gente sabe que é a variação do espaço percorrido pelo tempo. O espaço percorrido aqui, no caso, é o y de t. Então, nós podemos escrever que a força resultante é massa vezes a gravidade menos gama, e aqui eu posso dizer que é dy dt, ou y' de t. Pode usar qualquer notação, mas é a variação do espaço percorrido em relação ao tempo. Então, usando aqui a segunda lei de Newton, a gente pode dizer que m vezes a, que é a força resultante, é igual a m vezes g menos gama dy
dt. E, por sua vez, a aceleração é a variação da velocidade. Então, seria a derivada segunda de y. Então, nós podemos escrever m vezes a derivada segunda de y de t em relação a t é igual a m vezes g menos gama dy dt. Pode escrever com essa notação, ou ainda nós podemos escrever my, duas linhas de t, mais, aí eu vou passar tudo que tem o y de t para o primeiro membro. Então, vai ficar assim, y linha de t é igual mg. Essa daqui é uma EDO de segunda ordem. Então, a nossa função incógnita aqui é o y de t. Você vê, foi uma EDO que veio de um problema físico, né? M é conhecida, é a massa do objeto, que é a constante de proporcionalidade, G é conhecida. O que a gente não sabe aqui é quem é y de t. Então, y de t é a função incógnita. Isso aqui tudo a gente vai ver depois. O que significa ordem? Ordem, na verdade, é a mais alta derivada. A gente vai definir isso com muita calma depois. Então, olha, essa eu posso dizer que é uma EDO de segunda ordem, onde y de t é a nossa função incógnita. É isso que nós estamos procurando nesse problema, a posição da partícula ao longo do tempo, e o t, no nosso caso, é a variável livre. É isso que nós temos. Além disso, nós podemos ter também condições iniciais, né? Que no caso aqui seria a posição inicial da partícula, que eu vou chamar de y0, e a velocidade inicial da partícula, que eu vou chamar de V0. E aí, a esse probleminha aqui, nós chamamos de problema de valor inicial. Isso tudo a gente vai definir depois com muita calma, que é só para apresentar e verificar que advém de alguns problemas, como eu disse, da física, da biologia, que no caso ali era crescimento populacional, agora um probleminha de queda de objetos. Então, a gente fez uma de primeira ordem, agora uma de segunda ordem. Muito bem. Não vamos resolver essa EDO aqui, a gente não sabe resolver. Essa daqui dá um pouquinho mais de trabalho, né? Tem umas coisas aqui que estão genéricas e teria que pensar aqui quem é a função, que derivando duas vezes, somando com essa constante vezes a derivada dela, dê esse valor aqui. Isso a gente vai aprender a resolver. Então, aqui é só para exemplificar que uma EDO veio, no caso aqui, de um fenômeno físico. Um outro que a gente pode fazer também é o problema do oscilador harmônico. Então, também um probleminha de mecânica. Só estou dando alguns exemplos. O oscilador harmônico, a gente também vai pegar uma coisa simples aqui. Eu vou pegar um sisteminha massa-mola, vou pegar uma molinha aqui, tá? Que tem uma massinha na ponta. Vou fazer isso. Essa mola tem comprimento L, e aí a gente vai puxar essa mola. A gente sabe que quando a gente estica a mola, a força de tensão dela aponta para o sentido contrário, né? Ela quer voltar para a posição de equilíbrio. E quando a gente encolhe, a tendência dela é sempre ao contrário, é voltar para a posição de equilíbrio. Então, vamos supor que a gente estique um pouquinho essa mola. Então, ficaria uma coisa assim, mais esticadinha. Aí eu teria aqui a posição L,
e o tanto que ela foi esticada, que a gente vai chamar de x. Teríamos essa situação. Aí, pela lei de Hooke, lembrando, a força de tensão é menos K vezes X. Esse K é uma constante física que depende do material da mola, da geometria da mola, enfim, é da física. Essa aqui é a lei de Hooke. O sinal de menos significa aquilo que eu comentei, que é uma força que está sempre contrária ao para onde você puxou, né? Se você puxou, ela vai querer voltar. Se você comprimiu, ela vai querer voltar também. Então, por isso que aparece o sinal de menos. Aí, dessa lei, a gente vai usar agora a segunda lei de Newton de novo. Então, nós temos que força é massa vezes aceleração. Massa vezes aceleração. A aceleração é a variação da velocidade. E a velocidade é a variação do espaço percorrido. O espaço percorrido, no caso aqui, que a gente pegou, foi x. Então, essa aceleração vai ser representada pela derivada segunda de x em relação ao tempo. Isso é igual a menos k vezes x de t, que a gente pode escrever como sendo mx duas linhas de t mais k x de t igual a zero. Então, olha, de novo, a gente tem uma EDO, onde a função incógnita aqui é x de t, é isso que a gente está procurando, t é a variável livre, m e k são constantes do problema. EDO de segunda ordem, onde x de t é a função incógnita e t é a variável livre. O x de t me dá o movimento ao longo do tempo. Aqui, esse movimento vai ser de vai e vem. Né? Se a gente esticar e soltar, o movimento vai ser de vai e vem. E se a gente pensar um pouquinho aqui, ó, a gente também não vai resolver essa EDO, a gente vai aprender a resolver essas EDOs um pouquinho mais para frente. Mas se a gente pensar um pouquinho, qual é a função que derivando duas vezes, vamos até usar essa igualdade daqui de cima, olha, derivando duas vezes dá ela mesma. Então, a função que a gente consegue pensar é a função seno e a função cosseno, que é um movimento periódico, né, que há de se esperar, por isso que a gente chama de oscilador harmônico. Então, de fato, ele vai ter aqui um movimento de vai e vem que nos remete à função seno e cosseno. Então, só para vocês perceberem que as coisas fazem sentido, né? E aqui só para mostrar alguns problemas que a gente pegou aí da física, aí pegamos um da mecânica, na verdade os dois são da mecânica, e pegamos lá um probleminha de crescimento populacional e modelamos e a gente viu que cai numa equação diferencial ordinária.